Muito bem, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqueles que são inscritos, Deus te abençoe, aos que ainda não são, Deus os abençoe também, e você pode também se inscrever no nosso canal e participar também da nossa página Assembleia de Deus Celebração Familiar. Nós estamos diariamente fazendo uma live sempre às 19h30, com a participação de alguns dos nossos irmãos que estão compartilhando a palavra de Deus. E você pode ser um entusiasta dessa programação que tem aí o objetivo de promover a nossa edificação, a edificação da nossa família. Eu quero compartilhar com você um texto que está no Evangelho de Lucas, o capítulo 23. E os versículos 33, que diz assim, esse texto. E chegando ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo nos peitos. Então nós temos aqui uma narrativa muito precisa sobre a vida de Jesus, seus milagres, seus feitos, o cuidado que ele tinha com as pessoas, e vemos também, de um modo muito preciso, o desfecho da missão de Jesus. Ele mesmo, durante seus ensinos, suas pregações, ele havia dito que o Filho do Homem viera buscar e salvar o que se havia perdido. E que, para tanto, ele passaria pelo processo da morte, da cruz, do sofrimento, do abandono. Ele estaria levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Isso já havia sido predito pelo profeta Isaías no capítulo 53. Então a morte de Cristo não é um acontecimento aleatório. O sacrifício de Jesus não é um acontecimento que se deu
por vontade de homens, de poderosos, de Pilatos, de Herodes, de Caifás, de forma alguma. A crucificação de Jesus também não foi meramente em razão da traição de Judas, não. Havia todo um plano de Deus para que nós pudéssemos alcançar a salvação, para que as nossas famílias pudessem desfrutar desse amor grandioso de Deus. E Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. O fato de ele morrer na cruz do Calvário é uma prova cabal de que ele ama a humanidade. Independente dos nossos pecados, de aceitarmos ou não, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que Deus, ele nos amou e ele prova o seu amor para conosco, sendo que nós ainda somos pecadores. Então, na condição de pecadores, de rebeldes, de desobedientes a Deus, Deus então provou o seu amor para conosco. Estamos vivendo ainda esse momento de quarentena, esse momento atípico, principalmente para a nossa geração, e isso tudo é muito novo, as dificuldades estão bem perto, bem presentes de nós. Então, esse momento é um momento também muito propício para pensarmos no cuidado e no amor de Deus. Talvez você esteja sozinho no seu apartamento, na sua casa. Talvez a sua casa não seja uma casa tão boa, uma casa simples. E você deve dar graças a Deus pelo espaço que você tem, porque muitas pessoas no nosso Brasil e por toda a terra não têm sequer um lugar onde reclinar a sua cabeça, não tem um lugar onde realizar a sua refeição. E você está aí, talvez seu apartamento, na sua casa, e mesmo assim reclamando de algumas coisas, mas o fato é de que a graça de Deus, o amor de Deus está voltado para as nossas vidas. Se alguém está sofrendo, Deus ama você. Se você não está sofrendo, Deus ama você do mesmo jeito. Deus nos trata com amor, com cuidado. E quando Cristo, ele toma sobre si a cruz, mesmo não merecendo, quando ele vai ao Getsêmani, nós vemos ele em oração, em agonia, e naquele momento ele ora mais intensamente. Ele busca a Deus com mais profundidade, com mais intensidade. Ele entra em um processo emocional muito profundo a ponto de seu suor se transformar em gotas de sangue que corriam que corriam até o chão. E em algum momento ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele fala com o Pai, ele sabia a grandeza do seu desafio, ele sabia que tomaria sobre si todos os pecados da humanidade. Todos os pecados da humanidade. Ele não levaria sobre si apenas os pecados capitais, como se fala. Ele não levaria os pecados, os crimes hediondos, não. Ele levaria todos os pecados. Todos os pecados ele tomaria sobre si. Ele se tornou maldito por causa dos nossos pecados. Ele se tornou maldito por causa dos nossos pecados. E na sua oração ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele foi conduzido
conduzido ao sinédrio, ele foi conduzido diante das autoridades e, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele foi fiel ao propósito de Deus. Ele foi fiel àquilo que ele foi desafiado a realizar. Ele estava plenamente envolvido com o projeto do Pai. E eu quero dizer a você que Cristo é a nossa esperança nesse tempo de adversidade. Cristo é a nossa esperança nesse tempo desafiador. O Senhor quer visitar a sua família, Ele quer visitar a sua casa. A Páscoa, ela foi celebrada pelo povo hebreu no Egito. E o Senhor fez recomendações para que os hebreus pudessem sair ilesos daquela destruição do anjo da morte. E eles fizeram um ritual de passar sangue nas portas, nos umbrais da casa. E quando o anjo da morte passasse, então aquelas casas estariam livres. E tudo aquilo apontava exatamente para a obra de Jesus, para o sacrifício de Jesus. João, quando contemplou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo derramou seu sangue, e o seu sangue sobre a nossa vida nos dá proteção. O sangue de Cristo, ele propicia a purificação dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados não tem a ver com a nossa religião, com o nosso credo, com a nossa performance religiosa, não. O perdão dos nossos pecados tem a ver com o sacrifício de Jesus, com a sua obra conclusiva na cruz do Calvário. Em nós nos arrependermos e buscarmos a Deus de todo o coração. Na verdade, Deus está chamando as famílias a que se arrependam, as famílias a que se amem, a que amem ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao Senhor com todas as suas forças. Deus está te convidando para uma vida profunda, uma vida de total entrega a Cristo Jesus. E nessa oportunidade eu quero dizer a você: ande com Cristo, sirva ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, confie no Senhor, comece a desfrutar na sua casa, na sua família, da presença de Deus. Deus está perto, Ele não está longe, Ele é o Deus que se manifesta, Ele é o Deus que se faz conhecer, Ele é o Deus que nos revela o seu grande amor em profundidade. Então, nessa tarde, seja profundamente abençoado pelo Senhor. Celebre ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Oremos ao Senhor e peçamos a sua bênção e a sua misericórdia. Talvez você esteja doente, em uma crise emocional, talvez você esteja com uma dificuldade no seu casamento, mergulhado numa crise financeira. Deus quer te ajudar nesse exato momento. E eu oro com você e por você. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E pessoas que nos acompanham agora, Senhor, com os corações carregados, assustados, pessoas que precisam de alívio, que precisam de paz, eu ministro sobre elas, Pai, a tua bênção, a tua graça, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão mergulhados em depressão, aqueles que estão tomados pelo pânico, pela ansiedade, alguns que pensam em tirar a própria vida, Senhor, como solução para os problemas, para as dificuldades pelas quais esta pessoa passa. Eu os abençoo em nome de Jesus e repreendo na autoridade que há no nome de Jesus toda obra do mal. Pai querido, que a tua paz
e a tua graça esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. A nossa família é um projeto, é uma ideia de Deus e Ele tem o melhor para a sua vida.